as 10 pinturas mais caras vendidas em 2025, entre elas há uma que ficou em 5º lugar na história da arte. Será interessante, vamos lá. 10º lugar, Pablo Picasso, leitura Maria Teresa, 1932 em 2025, em um leilão de prestígio da Sotheby's, em Londres. Uma das obras icônicas de Pablo Picasso, o quadro Leitura Maria Teresa, ganhou um novo proprietário e se tornou um evento no mercado internacional de arte, recebendo aplausos no salão. A obra, criada no auge da carreira do artista, foi vendida por 47 milhões de dólares, mais que dobrando a avaliação mínima anterior de 18 milhões. Porém, a venda anterior desta pintura foi em 2011 pelo mesmo valor de quase 40 milhões de dólares, já com a comissão da casa de leilões. É a primeira vez que lembro de um lote que, em 14 anos, quase não valorizou e o vendedor ainda perdeu cerca de 4 milhões. A pintura Leitura é de um dos períodos mais criativos de Picasso, quando ele se relacionava com sua amante e musa secreta, Maria Teresa Walter. O artista retrata exatamente sua imagem, uma jovem em silêncio íntimo, sentada em uma poltrona com um livro no colo. A cena transmite tranquilidade, sensualidade e sensação de interioridade. Linhas delicadas, cores vivas e a suavidade das figuras tornam a pintura mais que um retrato, expressando as emoções do artista e sua ligação com a modelo. Críticos veem o livro aberto no colo da heroína como símbolo de concentração interior e proximidade sensorial. Maria Teresa conheceu Picasso em 1927, aos 17 anos. Ele tinha 45. Ela saía do metrô de Paris quando Picasso, no auge da fama, a abordou, segurou sua mão e disse: "Sou Picasso, faremos grandes coisas juntos." Praticamente um caso de tribunal nos dias de hoje. Mais tarde, Maria Teresa recordava que era inocente e não conhecia Picasso. Naquela época, Picasso era casado com a bailarina russa Olga Koklova e escondia dela sua nova paixão. Até que, em 1935, Koklova soube por um amigo da amante grávida do marido. Olga o deixou imediatamente, levando o filho. O casamento deles terminou, mas permaneceram oficialmente casados até a morte de Koklova em 1955. Maria Teresa Walter, sensual e atraente, influenciou muito Picasso e o inspirou em obras como Moça Diante do Espelho, O Sonho, Nu, Folhas Verdes e Busto e A Leitura. A venda foi tensa, com muitos colecionadores internacionais disputando o lote no leilão presencial e por telefone. A disputa por A Leitura foi acirrada e durou vários minutos entre pelo menos 7 participantes do leilão. O lance final veio de um comprador anônimo que participou do leilão por telefone. É comum e frustrante em leilões recentes os compradores esconderem sua identidade. Na tela da Leitura, Picasso uniu o cubismo a uma plasticidade suave e arredondada, criando uma imagem íntima e universal. Se quiser entender melhor a obra de Picasso, e esse período em particular, assista ao meu vídeo sobre ele, vou deixar o link na descrição, é muito interessante. 9º lugar, Claude Monet, Nenúfares. O quadro Nenúfares de Claude Monet. Um dos principais lotes do leilão da Christie's em Nova York em novembro. A obra foi vendida por 45 milhões e meio, 13% acima da avaliação mínima de 40 milhões. O lote tinha garantia da casa de leilões e antes do leilão já mudara de dono 8 vezes, a última em 1985. Há 30 anos, o quadro foi vendido na Sotheby's, em Nova York, por 1.065.000. Em 2025, o valor foi mais de 27 vezes maior. A identidade do comprador permanece desconhecida, mas fontes indicam que é um colecionador particular que pretende exibir a obra em museus. E isso é muito importante porque muitas vezes os colecionadores, depois de comprar uma obra de arte, a mantêm para si e não mostram para ninguém. Assim, todos perdemos a chance de ver isso. As ninféias foram pintadas em 1907, quando Monet estava no auge de interesse por seu jardim em Giverny, noroeste de Paris. Esse jardim virou para ele mais que um refúgio, tornando-se foco de sua pesquisa artística. Por mais de 25 anos, isso resultou em 250 telas com lírios d'água, reflexos e luz mutável. Eu falo sobre isso no meu vídeo sobre Manet, assistam, é muito interessante, vou deixar o link na descrição.
O diferencial desta obra é o formato vertical e a visão próxima e quase perpendicular da superfície do lago, diferente das tradicionais vistas horizontais. Segundo curadores da Christie's, essas telas verticais de 1907 representam um desenvolvimento especial. Manet explora espaço, cor e reflexos, rompendo com a paisagem tradicional, algo especialmente valioso para a história da arte. Nesse período, Manet já praticamente abandonou os contornos definidos e a perspectiva linear, concentrando-se nos efeitos de reflexo, na reflexão da luz e da cor, que mudam de instante a instante, de acordo com a hora do dia e com o clima. Os lírios parecem flutuar, mas seu reflexo cria uma atmosfera sutil, quase meditativa, capturando não tanto o objeto em si, mas o próprio processo de percepção. Durante anos, obras dessa série estiveram em museus e coleções privadas, mas só algumas telas de 1907 foram ao mercado, tornando esta venda especialmente interessante. Oitavo lugar, Piet Mondrian, composição com grande campo vermelho, cinza azulado, amarelo, preto e azul. Em maio de 2025, a Christie's, em Nova York, exibiu uma rara obra de Piet Mondrian, composição com grande campo vermelho, cinza azulado, amarelo, preto e azul. Esta pintura exemplifica o início do neoplasticismo. O mestre destacou-se na coleção, que reunia obras do século XX de uma coleção particular renomada. A obra foi vendida em 12 de maio de 2025 e chamou a atenção de especialistas e colecionadores pelo seu valor histórico e visual. A venda totalizou 47 milhões e meio de dólares, já com comissões, tornando-se o terceiro maior resultado para Mondrian. Após as vendas recordes de outras obras do artista, a pintura esteve no mercado pela última vez há quase 33 anos, em 1992, vendida na Christie's, Nova York, por 2.035 milhões de dólares americanos. Desde então, valorizou 20 vezes. O lote teve pouco interesse e foi vendido quase pelo valor inicial. O comprador, novamente por telefone, parecia representar a casa de leilões. As casas de leilão sempre colocam um comprador para garantir a venda mínima, na prática vendendo o lote para si mesmas. Leilões impulsionam o aumento dos preços das obras de arte e simulam demanda. No entanto, para a provenança da pintura, Mondrian não tem cor verde, apenas as três cores principais, azul, vermelho e amarelo. O artista abriu mão da figuratividade em favor do rigor da composição, buscando criar uma linguagem visual universal que refletisse harmonia e beleza pura. Como ele dizia, nesta obra o grande campo vermelho é o foco visual, equilibrando-se com áreas de cinza azulado, amarelo e azul, enquanto finas linhas pretas formam uma grade que equilibra a composição. Mondrian iniciou como paisagista antes de criar sua linguagem abstrata, tornando-se o primeiro abstracionista da história junto com Kandinsky. Naquela época, essa abordagem era vista como estranha. Retratar algo que nem sequer existe no mundo, não apenas copiar a realidade, não dissecar os objetos como o cubismo, mas sim criar toda a pintura completamente da cabeça. E das origens do que hoje é chamado de arte moderna. Sétimo lugar, Jean-Michel Basquiat, Coroas Peso Líquido. Em novembro, no leilão da Sotheby's, em Nova York, a tela de Jean-Michel Basquiat, Crowns Peso Líquido, causou um verdadeiro furor. Um dos eventos mais comentados do mercado de arte do ano. A obra foi leiloada pela primeira vez e vendida por 48,3 milhões de dólares, superando as expectativas dos especialistas, que a estimavam entre 35 e 45 milhões. Coroa foi pintada por Basquiat no fim de 1981, aos 21 anos, um momento crucial na formação do artista, quando ele passou do grafite nas ruas de Nova York para a criação em estúdio e se apresentou pela primeira vez na galeria de Anina Nosei. Na tela de quase 2 metros, Basquiat mistura linhas dinâmicas, cores vibrantes e fragmentos de texto quase ingênuos e primitivos. E o elemento central passa a ser 4 coroas, que naquela época já tinham se tornado em parte sua marca visual.
A inscrição peso neto, termo espanhol para peso líquido, exemplifica como o artista une arte, cultura, identidade e comércio em um gesto visual. A venda foi rápida, mas tensa. O lote atraiu colecionadores e investidores e o leilão iniciou com representantes de coleções privadas participando ativamente. No final, o lance vencedor veio de um participante por telefone representado por Zhen Hua, chefe da Sotheby's na China. Esse comprador também permaneceu anônimo, nos privando da oportunidade de analisá-lo de perto. O simbolismo da obra está ligado à linguagem visual de Basquiat. As coroas representam poder, grandeza e vulnerabilidade. Figuras negras, fragmentos de texto, setas e cores criam na tela um mundo gráfico tenso, refletindo os códigos culturais das ruas, as experiências individuais do artista e seu desejo de expressar uma identidade que ele considerava o tema mais importante de sua obra. Sexto lugar, Frida Kahlo, Sonho e Cama. Em novembro, na Sotheby's, aconteceu uma das vendas mais comentadas no mundo da arte contemporânea, que estabeleceu um recorde de preço para obras de artistas mulheres. O autorretrato Sonho, Cama, de Frida Kahlo, pintado em 1940, foi vendido por 54,7 milhões de dólares. Essa venda superou o recorde anterior de uma artista mulher, estabelecido pela obra de Georgia O'Keeffe, vendida em 2014 por 44,4 milhões. Também bateu seu próprio recorde em leilão, registrado em 2021 com a pintura Diego e Eu. Antes, essa obra foi leiloada na Sotheby's em Nova York em 1980 por apenas 51 mil dólares. Você já pensou como a arte da Frida e de outras mulheres foi subestimada? Em 35 anos, o valor da pintura aumentou mais de 1000 vezes, estabelecendo mais um recorde com essa venda. A pintura veio de uma coleção particular e não esteve amplamente disponível ao público por quase 3 décadas. A última vez que foi vista em uma exposição foi no final dos anos 90. Antes do leilão, a obra passou por importantes salões de arte em Londres, Abu Dhabi, Hong Kong, Paris e Nova York, aumentando seu interesse e visibilidade no mercado. A venda foi dinâmica, com mais de 100 obras surrealistas no leilão noturno, onde o Sonho, a Cama, se destacou. Os lances começaram baixos em 20 milhões, mas houve intensa disputa entre colecionadores no salão e por telefone. Como resultado, o lance final, chamado de Backsteg, quando o leiloeiro bate o martelo, foi registrado em 47 milhões. Com a comissão da Sotheby's, o valor final chegou a 54,7 milhões de dólares, mostrando um aumento de 2,5 vezes. A pintura entrou para o top 50 das mais caras da história, ficando em 48º lugar e superando Iris de Van Gogh, vendida por 34 milhões. A identidade do comprador não foi revelada. O lance vencedor veio por telefone, feito pelo chefe do Departamento de Arte Latino-Americana da Casa de Leilões. O simbolismo e a história da pintura a tornam especial. O quadro O Sonho é um autorretrato em que Frida Kahlo aparece dormindo em uma cama de madeira entalhada, flutuando entre as nuvens. Seu corpo está coberto por um cobertor dourado e cercado por vinhas, enquanto acima há um esqueleto enrolado em dinamite. A cena reflete temas típicos de Frida Kahlo: luta contra a morte, doença crônica e seus medos. A artista sofreu um grave acidente de ônibus na juventude, ficando anos acamada e passando por várias cirurgias. Essas experiências marcaram sua linguagem artística e a psicologia de suas imagens. Frida Kahlo não se via como surrealista, apesar de seus contemporâneos associarem seu trabalho ao movimento. Ela dizia que não pintava sonhos, mas sim a sua própria realidade. O quadro O Sonho equilibra a experiência interior e a metáfora visual, revelando as fronteiras entre vida e morte, vigília e sono. Muito em breve haverá um vídeo sobre a magnífica Frida Kahlo no meu canal. Inscreva-se para não perder o 5º lugar. Mark Rothko, número 31, faixa amarela, ano de 58. A venda da obra de Mark Rothko na Christie's em 2025 gerou debate no meio museológico. O preço final de 62,1 milhões de dólares foi alcançado após longas negociações entre 2 fundos privados e um museu americano. Com o museu fora da disputa, surgiu uma tensão na sala. Obras assim são raras no mercado e cada perda em coleções públicas é sentida dolorosamente.
A vitória de um comprador privado reacendeu a discussão sobre o destino das principais obras do expressionismo abstrato, cada vez mais em coleções privadas de donos desconhecidos, ficando escondidas dos nossos olhos. Não temos informação sobre o preço da primeira compra da pintura, pois ela foi leiloada inicialmente sem dados para comparação. 1953 foi um período de intensa concentração e crise crescente para Rothko. Sua pintura rejeita a decoração e busca uma densidade emocional máxima. O 31 faz parte do ciclo em que os campos de cor ficam mais densos e a paleta mais restrita. A faixa amarela não destaca, mas equilibra e impede a composição de se desfazer. Rothko produzia as obras em clima quase ritual, luz suave, regras rígidas de exposição e distância mínima do público à tela. Ele queria que as pinturas fossem penduradas baixas, criando um espaço fechado que envolvia o espectador. A obra ficou muito tempo em coleções privadas e raramente era exibida, o que aumentou seu status de culto e interesse. No leilão, Vincent van Gogh ficou em quarto com romãs parisienses e rosas em um copo. A venda desta natureza morta no leilão noturno da Sotheby's em Nova York em 2025 foi um dos episódios mais emocionantes da temporada. Diferente dos lotes recordistas que receberam aplausos e serão abordados mais adiante. O leilão ocorreu em silêncio. Colecionadores e representantes de museus sabiam da raridade. Uma obra do período parisiense de Van Gogh chegava ao mercado. Esse período foi muito curto e a maioria das pinturas foi perdida, já que ninguém o levava a sério. Por isso, as pinturas de Van Gogh desse período são extremamente raras e quase inacessíveis para vendas privadas. O leilão iniciou em 40 milhões e logo superou a estimativa máxima. A disputa foi entre dois colecionadores americanos, ambos especialistas no Van Gogh do início de carreira antes de Arles, das crises e dos mitos. O preço final de 62,7 milhões de dólares foi alcançado após uma breve pausa, enquanto a sala aguardava o último lance. O vencedor permaneceu anônimo, porém, segundo informações do mercado de arte, a pintura foi adquirida para um fundo privado com possibilidade de exposições em museus. Sabe, acho que já está na hora de aprovar uma lei que proíba esconder o nome do comprador quando se trata de um patrimônio mundial. A pintura foi feita em 1887, durante o período considerado o mais intelectualmente intenso da vida de Van Gogh. Paris foi para ele escola e campo de batalha. Ele conhece o impressionismo, estuda a luz, discute com contemporâneos e percebe seu atraso. Ele chegou a Paris vindo da Holanda como autodidata, incapaz de pintar pessoas, e logo foi rejeitado pela alta sociedade parisiense. Falo desse período no vídeo sobre Van Gogh, assistam, deixarei o link na descrição. Nesta natureza morta não há drama, apenas concentração interna. Os livros na mesa não são um elemento decorativo, mas um objeto de experimento com sua nova técnica de pintura, a pincelada curta e rítmica, que em breve se tornará sua marca registrada. Não será reconhecida em vida, mas dará início ao movimento expressionista na pintura. No fundo, Mondrian segue Van Gogh. As rosas em copo de vidro parecem frágeis, destacando instabilidade. A paleta é contida, a pincelada rítmica e disciplinada. Van Gogh ainda mantém a forma, mas explora a tensão das cores. A pintura permaneceu anos em coleções privadas e raramente foi exibida, tornando-se um raro testemunho do Van Gogh silencioso. Antes da lenda, do final trágico e de virar símbolo. Terceiro lugar, Gustav Klimt, em Costa Florestal, em Oued-Tercy, 1916, a pintura Em Costa Florestal, em Oued-Tercy, integrou a famosa coleção particular do magnata dos cosméticos Leonardo Lauder, fundador da Estée Lauder, falecido em 2025 e um dos maiores colecionadores de Klimt no mundo. No leilão da Sotheby's, em Nova York, foi vendida por 68,4 milhões de dólares. A casa de leilões incluiu a obra na sessão noturna de 18 de novembro de 2025. O leilão foi dinâmico, mesmo com poucas pessoas e outras obras-primas da coleção Lauder. Houve alguns lances por telefone, mas o preço final foi alcançado após uma disputa confidencial pelo lote. A vencedora foi uma empresa de consultoria, que frequentemente atua em nome de grandes colecionadores privados ou fundos de investimento. Antes do leilão, ela foi avaliada em 70 milhões, mas como podem ver, o preço final ficou um pouco abaixo disso.
A encosta arborizada remete a uma vila austríaca no Lago Terzeia, onde Klimt passava verões e criava paisagens marcadas por estilo distinto de seus retratos. A pintura foi criada em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial, quando o artista deixou Viena e passou um tempo isolado na natureza. Feita no formato quadrado de 110 cm típico das paisagens tardias de Klimt e assinada no canto inferior direito. A encosta da floresta é uma das poucas paisagens quadradas que Klimt pintou, formato que preferiu nos últimos anos. Ao recusar retratos, concentrou-se na natureza. Buscando unir forma decorativa e realidade, a pintura evita estradas, pessoas ou elementos que distraiam. O artista eliminou detalhes secundários para destacar a harmonia das cores e superfícies. Colina, floresta, reflexo das montanhas e água do lago se organizam em um esquema onde forma e cor são primordiais. O artista usa paleta intensa e construção mosaica, tornando a obra decorativa e profundamente emocional. Essa combinação mostra o desejo de Klimt de unir abstração estética e percepção sensorial da natureza. Críticos destacam que nas paisagens tardias pintadas durante a guerra, revela-se a resistência silenciosa do artista. Seu desejo de perceber cor e forma de maneira pura era uma forma de preservar o mundo interior do artista, separado do caos exterior. E claro, não vamos esquecer Klimt. Teremos um vídeo sobre ele em breve, então inscreva-se. Segundo lugar, Gustav Klimt, Pradaria Florida. Aqui temos novamente Gustav Klimt, da mesma coleção Mauder. A venda de Pradaria Florida foi o segundo grande evento da temporada dedicada a Klimt. A previsão de 60 a 80 milhões de dólares foi rapidamente superada, com lances principalmente por telefone. Representantes de colecionadores asiáticos e europeus aumentavam os lances com cautela, mas de forma persistente. Quando o preço chegou a 86 milhões de dólares, ficou claro que era uma aquisição estratégica, não só uma compra. O vencedor seguiu anônimo e logo surgiram rumores sobre um grande museu particular no leste asiático, onde Klimt é considerado um artista da contemplação e harmonia interior. Klimt pintou o Prado Florido durante uma de suas viagens de verão ao Lago Atessei, seu refúgio. Em Viena, o artista lidava com clientes e fofocas, mas aqui trabalhava sem pressão. A pintura difere da paisagem tradicional. Sem horizonte, céu ou perspectiva usual, é mais decorativa e meditativa. Assim como em imagens 3D, olhar por muito tempo pode criar efeito tridimensional. O espectador parece deitado na grama, olhando um mar infinito de flores, com as cabeças próximas formando um mosaico ou tecido. Contemporâneos de Klimt achavam essas obras decorativas, mas hoje vemos nelas os primeiros passos rumo à abstração. Curiosidade: Klimt usou binóculos para pintar esse campo, achatando o espaço e eliminando a profundidade da paisagem. Esse recurso deixava a natureza quase ornamental, virando um padrão. A pintura permaneceu muito tempo em coleção privada e raramente era exibida, aumentando sua mitologia. O preço de 86 milhões coloca a pintura na 42ª posição entre as 50 obras mais caras da história, superando Van Gogh com Dr. Gachet, que custou 82 milhões. Mas esperem pelo primeiro lugar, um verdadeiro fenômeno. Primeiro lugar, Gustav Klimt, retrato de Elisabeth Lederer, e em primeiro lugar temos novamente Gustav Klimt. Este ano ele ocupou as 3 primeiras posições. Mas foi justamente essa pintura que causou um verdadeiro furor, pulando diretamente para o 5º lugar no top 50 mundial das pinturas mais caras da história. O leilão em novembro de 2025, no leilão noturno da Sotheby's, em Nova York, parecia uma estreia teatral. O preço inicial começou em impressionantes 130 milhões de dólares. No salão, tensão e telefones aos ouvidos, os lances subiam de 10 a 15 milhões. Quando o preço superou 200 milhões de dólares, o público prendeu a respiração e o dono da casa de leilões cumprimentou o diretor, sorrindo satisfeito. 2 compradores anônimos disputaram ao telefone. O martelo fechou em 236 milhões de dólares, arrancando aplausos do salão. O comprador seguiu desconhecido. Rumores apontam que a compra foi feita por um fundo de museu do Oriente Médio ou por um colecionador europeu que queria trazer Klimt de volta. O retrato de Elisabeth Lederer é uma das obras mais pessoais e trágicas de Klimt. Elisabeth era filha de Augusto Lederer, um dos principais patronos do artista, a segunda família mais rica de Viena depois dos Rothschild. A pintura foi feita durante a iminente catástrofe da Primeira Guerra Mundial.
Diferente dos retratos dourados, aqui há inquietação. A figura parece frágil e o olhar distante. O destino da tela foi dramático. Após o Anschluss da Áustria, os nazistas confiscaram a pintura, a família Lederer perdeu a coleção e a obra ficou desaparecida por décadas. A devolução aos herdeiros resultou de uma restituição longa e dolorosa. Elizabeth, retratada na pintura, após a ocupação alemã da Áustria, falsificou documentos dizendo que Klimt era seu pai para escapar da perseguição aos judeus. A pintura permaneceu na família Lederer até o ano de 1985, quando foi vendida para Lauder e ficou pendurada acima da mesa de jantar dele por 40 anos. 236 milhões, uma venda marcante, fizeram de Klimt o artista mais caro da arte contemporânea. À frente dela estão Os Jogadores de Cartas de Cézanne, 250 milhões. Quando Você Vai Se Casar, de Gauguin, 300 milhões. Intercâmbio de Kooning, 300 milhões. E Salvador do Mundo, de Leonardo da Vinci, 450 milhões. No total, as vendas de 2025 graças a Klimt somaram sólidos 757 milhões, o que é significativamente superior aos 512 milhões de 2024 e aos 660 milhões de 2023. História incrível, não é? Peço algo a vocês, produzo este canal sozinho e cada vídeo dá muito trabalho, por isso são tão raros. Por outro lado, juntos criamos o melhor canal de arte da RUNET e seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, assinem, mesmo com pequenas doações no YouTube, Boost ou Patreon. Links na descrição. Obrigado por assistirem, tchau a todos.